Bom dia, hoje é dia 22 de novembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão no livro de Miqueias. Passagem do dia, Miqueias, capítulo 6, versículos 8 e 9. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Aqui neste livro, nós temos como tema central a justiça, a misericórdia e a humildade diante de Deus. Miqueias profetizou dos dias de Acás, Jotão e Ezequias, reis de Judá, anunciando juízo tanto para Israel quanto para Judá. Ele denuncia a corrupção dos líderes, a opressão contra os pobres e a falsa religiosidade do povo. Ao mesmo tempo, ele revela uma das mais belas promessas messiânicas, o nascimento do rei em Belém e estabelecimento do reino de paz. O livro alterna entre juízo e esperança, mostrando que Deus corrige, mas também restaura. Dos capítulos 1 e 2, vemos o juízo sobre Israel e Judá. Deus acusa o povo de idolatria, opressão e injustiça social. Líderes roubam terras, exploram os fracos e se dizem abençoados. Mas Deus promete reunir um remanescente fiel como um pastor que cuida das ovelhas. Nos capítulos 3 a 5, vemos a corrupção dos líderes e a promessa do Messias. Profetas mentem por dinheiro, sacerdotes distorcem a lei, governantes amam o suborno. Em contraste, Deus promete o rei justo que nascerá em Belém. Esse rei será a paz para as nações e libertará o seu povo. Dos capítulos 6 ao 7, vemos o padrão de Deus, uma justiça, misericórdia e humildade. Deus chama o povo para um tribunal espiritual. Eles perguntam: o que Deus quer? Sacrifícios? Holocaustos? E a resposta é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com teu Deus. Capítulo 6, versículo 8. Miqueias encerra com esperança. Deus perdoa, lança no mar os pecados e restaura o seu povo. Deus exige coerência entre a fé e prática. A verdade espiritual envolve ética, justiça social e misericórdia. Deus confronta o pecado, mas não abandona os seus filhos. O juízo é a expressão do amor que corrige. A promessa messiânica de que o rei que vem de Belém trará paz verdadeira e regerá com justiça. Deus perdoa de forma completa. Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Deus nos chama ao arrependimento real. Como Israel, muitas vezes tentamos viver uma fé externa, cultos, rituais, palavras bonitas, mas com um coração distante do Senhor. Miqueias nos lembra que Deus olha para o interior. Será que tem áreas onde tenho vivido aparência espiritual, mas sem obediência prática? Precisamos prestar atenção nas nossas reais atitudes. A fé verdadeira ama a justiça. O cristão não é apenas alguém que não faz o mal,
mas alguém que promove o bem. A Bíblia mostra que Deus se importa profundamente com os vulneráveis. Jesus é o rei anunciado por Miqueias. Vemos Cristo aqui nítido. Belém, a pequena cidade, se torna o palco da maior promessa, o nascimento do Salvador. Ele é o pastor que guia, que guarda e restaura. Será que temos permitido que Jesus governe completamente o nosso coração? Deus é mais pronto a perdoar do que a punir. Preste atenção nisso. Deus está mais pronto a perdoar do que a punir. Basta você se render, basta você pedir perdão, que todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Às vezes, né, a punição ela não vem de Deus, ela é uma consequência do que fazemos. Mas Deus se agrada mais quando pedimos perdão e nos ajuda a passar até pelas consequências, do que quando não nos arrependemos e sofremos. Deus também sofre com isso. Nós temos que entender, né, que a esperança final deste livro é que Deus é cheio de misericórdia, é fiel, é perdoador e renovador. Será que temos confiado plenamente na graça de Deus? Ou ainda carregamos culpas que Ele já perdoou? Isso é uma coisa que realmente nós vemos muito. Muitas vezes, né, nós ainda estamos remoendo coisas do passado, ainda estamos carregando pesos de coisas erradas que fizemos. Nós estamos lembrando, mas por quê? Se Deus não se lembra mais, se Deus já nos perdoou, se Jesus já nos justificou, por que nós ainda continuamos remoendo essas coisas? Fomos justificados por Cristo e precisamos entender que precisamos também jogar no mar do esquecimento tudo isso. Tudo que passou não nos pertence mais. Hoje nascemos de novo, temos um coração de carne, não mais o de pedra. Hoje somos filhos e filhas de Deus e precisamos entender, né, que Deus nos ama e quando Ele fala está perdoado, assim é. Somos perdoados. Então vamos parar de colocar um peso sobre nós, né? Isso são dardos que o inimigo fica lançando para nos tirar do caminho. Mas vamos falar, opa, peraí, isso já não me pertence mais. Eu não pratiquei mais, né? Isso foi no passado, foi um erro do passado e eu já fui perdoado. Então quando esse dardo começar a chegar e querer te tirar do eixo, pode falar, inimigo, sai, tá chegando tarde, isso não me pertence. Deus já lançou no mar do esquecimento e não é você que vai vir me relembrar, não. E é assim que nós vamos caminhando. Mas, né, mais um livro, né, como todos da Bíblia, né, a gente consegue olhar para cada um deles e ver Cristo. E a gente consegue olhar para cada um deles e ver os dias de hoje. É impressionante que a gente fala coisas que existiam, que aconteciam antes de Cristo nascer, continuam acontecendo até hoje. Tem horas que nós falamos, o mundo jaz no maligno. As coisas estão indo de mal a pior, mas desde a queda, desde que Adão entregou o governo a Satanás, o mundo está de mal a pior. Nós vemos as mesmas coisas acontecendo, nós vemos o povo afastado de Deus, idolatria, religiosidade vazia, pessoas que andam sem rumo. Vemos isso em toda a Bíblia e vemos isso hoje na nossa vida, acontecendo ao nosso redor. Então, assim, por isso que a gente fala que a Bíblia é mais real, né? Antigamente, quando assistia jornal, falava que ela era mais real do que o jornal, né? Mas hoje não temos mais os jornais, mas ela é real, ela é real. É por isso que ela foi escrita e por isso que nós temos que ler, por isso que nós temos que entender, porque quando lemos, quando entendemos, quando conhecemos tudo, sabemos o como passar por tudo isso, porque tudo o que passamos hoje, alguém já passou lá atrás e alguém deixou o exemplo, o escrito, o manual de instrução
para que a gente possa andar melhor do que eles andaram, para que possamos não cair nos mesmos erros que eles caíram. É por isso que ela está aí e por isso que a gente tem que mergulhar nela, por isso que a gente tem que conhecer, para que a gente possa, andar melhor do que os nossos antepassados, para que possamos realmente entender o como agir em qualquer situação. E glória a Deus por tudo, Deus é bom. Obrigado, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Oração. Senhor, obrigado porque Tu és justo e misericordioso. Ensina-me a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente contigo todos os dias. Livra-me de uma fé externa e dai-me um coração que reflita o caráter de Cristo. Reina em mim como um pastor e salvador, anunciado por Miqueias. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.